Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Apresentação: Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. E hoje estarei aqui com a maravilhosa Maria MC Pereda, como é conhecida no mundo literário, e Maria Pereda, né? Entre os amigos. Hoje nós vamos abordar o tema ilusão e realidade, a manifestação mágica. Bem, pessoal, para quem não conhece, a Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário, ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Rio, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Rio. O terceiro está em andamento e vai ser lançado no programa Enigmas. E vamos falar, então, um pouco dessa ilusão e realidade. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui com você, sempre com um assunto novo. Né, Vamos nessa, um assunto novo. Então, o tema de hoje é ilusão e realidade, a manifestação mágica. E vale bonito isso aí. E vale a pena esclarecer o motivo de eu ter escolhido esse título, né? Falando em magia, porque magia hoje é uma coisa que se mescla com a física quântica. É uma maneira de explicar a magia. Ao longo do programa eu vou dar uma explicação sobre isso. Então, esse título foi escolhido para o programa de hoje, né? Eu achei bacana, e para tal é importante frisar que a realidade física, ela é um reflexo do estado de ser da pessoa, do seu estado de consciência. Para tal, nós vamos apresentar conceitos da física teórica, especificamente dos teóricos quânticos, dado o fato de eu ter estudado o termo magia, né, que nada mais é do que acessar novas realidades paralelas, onde o que queremos ver já existe e como será melhor elucidado ao longo do programa. Além dos conceitos da física teórica, a maior referência para esse texto é a da consciência interdimensional, chamada de Bashar, acessada pelo americano Daryl Anka, lá da Califórnia. E quem quiser conhecer melhor o trabalho dele, eu sugiro o site www.bashar.org. Bashar é B-A-S-H-A-R. Ok. Maria, existe algo aí fora para onde achamos estar olhando e tendo experiências? Então, de fato, não existe nada do lado de fora, porque você não está na realidade física. É a realidade física que está dentro de você, em sua consciência. É apenas um conceito onde você está experimentando a você mesmo, sob um determinado ponto de vista, de uma certa perspectiva. O modo pelo qual você escolheu experienciar, ter essa experiência, ter essa particular vivência nessa dimensão física, faz parecer que está tudo está todo mundo assim de espaço-tempo, está tudo como se fosse um mundo e nós estamos dentro desse mundo de espaço-tempo, como até o chamamos, né? Nós chamamos isso de espaço-tempo dimensional. Mas o que é isso exatamente? O que é esse espaço? O que é o tempo? Embora nós estejamos vivendo em um estado ilusório, criamos os efeitos dessa ilusão. A experiência de uma vida tida como um ser físico, um ser fisicalizado, por assim dizer, onde você pegou a sua energia, a energia de alta frequência e, em essência, de maneira simplificada, abaixou essa frequência, cristalizou-a, né? Cristalizou essa frequência no sentido que é realmente para baixo, no que se chama de experiência tida na Matrix, né? Nessa matriz onde nós vivemos, na estrutura dessa realidade física. Então tudo que eu vejo está somente dentro de mim, da minha consciência? Exatamente. Isso está acontecendo dentro da sua consciência. Você não está em lugar nenhum chamado realidade física. Isso está dentro de você. Mas, de qualquer forma, a experiência parece estar lá fora,
Então, o modo de lembrar, com o propósito de lhe dar mais oportunidade de escolher e experienciar o tipo de realidade física que você prefere, o tipo de realidade que você diz estar mais alinhado, em equilíbrio com a sua verdadeira vibração, é que começa a ver e viver a realidade física. Então, nós expressamos essa realidade física por um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, sentimos e acreditamos. Criamos essa realidade física. É um processo mágico, né? É um processo de passagens para realidades paralelas, onde nós estamos manifestando essas oportunidades. Então, esse é um processo muito similar ao reflexo que você vê no espelho. Quando você se olha no espelho, sabe que você realmente não está lá. É o seu reflexo. E o mais importante nesse processo é compreender que, se você quiser trocar a expressão facial da imagem, você não vai até o espelho e tenta puxar a boca, né? Puxar a sua cara e mudar a expressão no espelho. Você tem que mudar a expressão facial em você para ver o reflexo alterado. Portanto, tem que mudar a si mesmo de forma a ver o reflexo alterado nessa realidade física, que é uma realidade de puro espelhamento, de puro reflexo. Então, a realidade física, sendo apenas um reflexo, uma imagem que não existe, ela não é real. Sendo uma sala de espelhos, ela opera no mesmo tipo de modalidade. Qualquer mudança que você quiser ver no chamado reflexo, realidade exterior, tem que começar por dentro. Precisa começar na realidade interior, que é você, dentro de sua consciência, dentro da sua vibração, dentro do seu estado de ser. Maria, considerando que mais e mais pessoas estão tomando consciência disso, para onde vamos? Digo, para onde vai a humanidade se não há nada lá fora? Para uma realidade melhor, né? Para um mundo que está se preparando para experimentar um nível maior de amor incondicional em um futuro próximo, sem precedentes para a nossa história. Mesmo em tempos passados, com outras civilizações que elas estavam bem mais conectadas, recordando melhor sua conexão com o espírito, como era o caso dos Atlantes, antes do período final, né? Porque depois eles perderam essa conexão, por isso as catástrofes, e os próprios lemurianos, né? Eles, na Terra, mesmo naquela época, na Terra atual, nunca antes se passou por um processo tão drástico assim, da escuridão para a luz, dessa maneira como nós estamos passando. Bravamente, diga-se passagem. E a recordação de quem somos, quando ela se manifestar por completo, ela será profunda, exatamente por termos escolhido esse caminho de resgate. E o amor, uma vez regenerado, nunca mais será perdido novamente. E em 1000 anos, não mais precisaremos encarnar assim, novamente, como humanos nesse mundo, e assim nós poderemos deixar este mundo para outros seres, para outras almas virem aqui e usarem-no em suas próprias jornadas, nas suas próprias experiências, nessas descobertas de uma realidade mais densa, que se faz essas descobertas de si mesmos nessas realidades mais densas. É aqui que se encontra a sua escuridão, né? Então, nós temos esse caminho de encontrar a luz, e quando encontrarmos, iremos guiar esses novos que encarnarem na Terra, iremos ajudá-los, sendo como seus espíritos, as suas entidades. Nós acabaremos atuando como aqueles que irão guiá-los num processo de reorientação, da mesma forma como nós estamos sendo orientados. Então, esse é o legado, é o nosso legado. Mesmo que ele esteja ainda iniciando, né, nós não temos total recordação, quando nós estivermos altamente conectados com esse processo, altamente conectados com outros seres, outras consciências interdimensionais, como é o caso do Bashar, que ele está nos guiando nesse processo, nós estaremos fazendo um espelhamento do processo que hoje eles fazem conosco.
pois nós somos uma só família e como família nós somos inseparáveis. Verdade, estamos aqui, né, Maria, ligados pelo processo, inclusive, da inseparatividade. Exato. Então, Maria, como é que se consegue entender o que são esses seres interdimensionais mais elevados? Como nos mantemos em contato, vivendo em um padrão denso e caótico, totalmente limitado comparado com o deles? Pois é, para eles deve ser mais fácil, eles reconhecem isso. Aqui é mais difícil. Para viver onde nós vivemos com toda essa gama de dificuldade, dada essa densidade em que nossa consciência está submetida, a essa limitação de consciência, nós podemos considerar-nos mestres da limitação. E temos nos dado muito bem em vencer esse processo limitante. Vamos abrir nossa visão quântica usando uma frase de Nikola Tesla. Tudo é energia, frequência e vibração no universo. Nós também, só que ainda não percebemos esse processo que está em desenvolvimento em nossa consciência terrena. Para poder compreender como atuam os seres de densidades menores que a nossa, ou seja, mais elevados, densidade menor é mais energia, menos matéria, né? Como eles atuam, eles têm um maior coeficiente energético que nós, eles têm uma maior vibração que a do ser humano. Então, no caso da nossa forma física, para nós chegarmos ao padrão dos que estão na próxima banda de frequência, nós teríamos que elevar de sobremaneira a nossa frequência numa condição de 3 princípios energéticos para poder fazê-lo. Nós teríamos que elevar a nossa energia, a nossa frequência através dos princípios amor, inteligência e força de vontade. Essas 3 diferentes energias, elas têm que ser canalizadas pelas experiências da vida, para se fundirem com a origem, a luz universal pelo espírito alma. Nós temos que desracionalizar as intuições obtidas pelas memórias emocionais de vidas passadas e presentes, né? Principalmente essa presente agora, onde está a consciência. Tem que se tirar a carga do julgamento, a carga do karma e apenas aplicar a compreensão. Quando a gente compreende e reconhece, o karma é amenizado, até liberado, né? Que é o que realmente conta na história da experiência humana de várias vidas, é você elevar a compreensão. Quando você tem a compreensão, o resgate do karma pode ser imediato. Então, consciências benevolentes, como as que o Bashar representa, têm repetido constantemente que, apesar de tudo parecer fora de controle na Terra, até os arturianos, né, que entram em contato constantemente com vários canais, falam isso. Apesar de tudo parecer fora de controle na Terra, nós podemos descansar, eliminar o medo, pois apenas ocorre um processo de limpeza, de purificação pelo bem da humanidade. Eles dizem sempre assim, tem esperança, nós vamos passar por isso e bem. Maria, mas falando em karma, se tudo é uma escolha, fazemos escolha o tempo todo. Por que uma pessoa escolhe ser má nessa vida? Em primeiro lugar, precisamos entender o conceito da maldade. E é um conceito razoavelmente subjetivo, né? Eu prefiro a ideia de energia negativa. Sobre certa perspectiva, a ideia que se chama de mal seria melhor se chamada de energia negativa, o que é simplesmente uma descrição mecânica do que está sendo feito. Então, a energia positiva, ela é o que integra, liga, unifica, torna inteiro. A energia negativa é o que segrega, separa, diversifica nesse sentido, desune e, portanto, não permite que a comunicação ocorra de forma harmônica, mas sim sendo discordante, difícil, desagregadora mesmo. Dá para entender, né, o conceito da diferença. Então, essa é uma simples descrição da energia envolvida em termos do que se chama mal, né, do mal. Porém, a única razão pela qual um ser exibiria esse tipo de comportamento é porque eles mesmos, em algum momento, eles já se submeteram a isso. Em algum momento de suas vidas, e assim por hora, né, aprenderam que esse processo, essa maneira, é a única de se comunicarem e se relacionarem com o todo que tudo sabe, aquilo que é,
aquele conceito divino. Pode ver que eles até invertem e criam o seu próprio Deus que justifica esses atos, né? Então eles vivem no medo e geram medo. Eles têm muito medo e se sentem impotentes e desconectados do seu espírito. E a sentir essa impotência, ao experienciarem tal ideia de impotência, não quer dizer que eles sejam realmente impotentes, mas eles estão experienciando a ideia de uma impotência. Eles então recorrem à única coisa que sempre tiveram, o controle físico, a dominação. Eles sentem como se estivessem perdendo o controle, soltando a mão, caindo em um abismo. Eles se sentem como se estivessem morrendo. E acredite-me, eles não querem morrer sozinhos. Então eles vão levar o tanto de pessoas que puderem com eles. Então, Maria, então vamos falar de alguns líderes religiosos radicais, né, que a gente vê hoje no nosso planeta, que levam seguidores, né, ao suicídio em massa, ou aqueles líderes políticos, os ditadores que governam pelo massacre da população, né? Eu prefiro não dizer o nome, até para não chamar a energia desses caras aqui, entendeu? Exato, é só um exemplo, né? Porque eles fazem isso, né? Eles, para se sentirem poderosos, eles massacram. Para eles se sentirem poderosos, eles levam à morte. Eles preferem morrer e levar todo um povo junto com eles, os que são os líderes políticos, né? A abrirem mão desse controle, desse poder. E eles se sentem sempre como se fossem deuses. Eles querem que o povo os veja como deuses, né? Isso não é muito diferente aqui do Brasil, não. Então, esse é um tipo de desconexão que gera esse padrão, né? Então, o que é? É um padrão negativo. E essa é a única forma que eles conhecem, através desse comportamento negativo, da ação negativa. Eles usam essa estratégia para se reconectar, porém, sob uma forma que eles entendem como sendo a ideal, mas é totalmente negativa. Isso que é a dominação é uma tentativa de se reconectar, né? Porém, com nenhuma ferramenta positiva, aplicando a inversão completa de valores. Eles não sabem como, só tem ferramentas negativas. Mas se você entender isso e puder encontrar aquele lugar desse ser, alguns dá para fazer isso, nem todos, né? Que pode ser amado, pode ser tocado incondicionalmente, poderá demonstrar que eles são tão válidos como qualquer parte da criação. Então, às vezes, né, você tem um resgate de alguns seres mais negativos que são aquilo que a gente chama de serem salvos, né? É mais ou menos aquilo que o Luke Skywalker fez com o seu pai, Anakin Skywalker, no papel do Darth Vader. Ele conseguiu reconectar o pai, trazê-lo de volta, né? Então, talvez esses seres queiram deixar ir embora a necessidade de dominação e transformar a si mesmos de negativos para positivos, desistir do trabalho de serem negativos, já que esse trabalho não é mais necessário, não precisa mais inverter as coisas. Nós temos hoje religiões inversoras, nós temos políticos inversores, nós temos exemplos de inversores até em um condomínio de prédio, né? Então, isso está em tudo que é lugar. E é uma forma de responsabilidade daqueles que são os mais despertos, trabalhar dentro do possível do resgate desses seres, né? Para que, digamos assim, que a vida seja melhor e as frequências do planeta melhorem. Então, um ponto importante, quando essas pessoas se sentem impotentes e escolhem dominar outros para adquirirem uma sensação de poder, a questão realmente é clara, e que simplesmente se trata de uma expressão de impotência. Eles são impotentes, não querem reconhecer isso, pois o maior poder que a pessoa pode ter, e ela realmente o expressa, quando ela tem o mais leve toque. Pode ver que os mais poderosos, verdadeiramente poderosos de autocontrole de si mesmos e aquelas pessoas que são seguras de si mesmas, elas são as mais suaves, porque elas sabem que não precisam fazer força, né? Então, se você realmente tem poder, você precisa fazer um esforço menor para que as coisas aconteçam. Assim, as pessoas que precisam dominar, forçar os outros a fazerem o que elas querem, estão, na verdade, dizendo: eu não tenho poder algum. Então, elas precisam forçar as pessoas para que as coisas funcionem, ao invés de permitir que assim seja. Bem legal essa explicação que você deu, viu? Maria, por que algumas pessoas têm reações negativas, né,
quando encontram pessoas positivas, com alto nível de energia, chegando até mesmo a atacá-las, vê-las como inimigos também, né? Isso é constante, né? Aquelas que brilham, que são até muito boas de vibração, às vezes elas geram inimigos que são inexplicáveis, né? Então a resposta para isso é que às vezes a frequência que os seres de maior vibração oferecem é melhor processada de uma outra forma para aqueles que têm menos vibração. E entrando em contato com pessoas de baixa vibração, esses seres de alta, né? Que essas pessoas que não estão preparadas para esse tipo de encontro, coisas emergem de dentro delas, das que não estão preparadas para esse encontro, pois não estão na vibração certa. Por exemplo, encontro com os seres interdimensionais de realidades acima, menos densas, acaba induzindo as pessoas a se elevarem até esse nível e gera certos efeitos, por vezes efeitos negativos. Você vê pessoas que encontram, né, tem manifestações de seres mais evoluídos, você encontra grupos onde o pessoal sai com ataques histéricos e, por vezes, até agressivos. Então, esse ponto da histeria desencadeável é um dos motivos pelos quais os extraterrestres de outras dimensões, os que verdadeiramente estão acima de nós em frequência, são vistos como perigosos por muitos aqui da Terra, proibindo que se mostrem, né, abertamente para as massas. Digo, os próprios extraterrestres ou seres interdimensionais, de acordo com a avaliação que se faz do ponto de vista, digamos, da física, qual o termo que você queira escolher, fique livre, né? Então, esses seres interdimensionais, os de maior vibração, eles estão tomando muito cuidado para aparecer, para não gerar histeria coletiva. Eles sabem que eles manifestam isso. Então, a massa coletiva da Terra ainda não está na frequência certa para poder encarar o encontro como um todo. Os habitantes da Terra precisam criar uma banda vibracional mais alta para aceitar e conviver com eles. Essa exposição de contato imediato de seres interdimensionais de mais alta vibração com os daqui da Terra, assim abertamente, ela pode gerar choques psicóticos, o que acontece com alguns que os encontram separadamente, né? Então, a própria perda de memória é um resultado de um choque psicótico. Os que não mais têm medo e estão em ressonância com essas frequências se recordam total ou parcialmente dos encontros. E quanto mais forem treinados nos encontros, mais recordação eles terão até que não mais percam a memória, né? Então, a psicose até a loucura, ela acontece e aconteceria de forma coletiva por forçar a maioria que ainda não está pronta para enxergar e conviver com novas realidades, trazendo traumaticamente à consciência um processo que ainda não é o momento. Realmente é o que acontece, né? A histeria coletiva, o povo sai correndo, gritando. Bem, eu particularmente já presenciei isso, mas eu ainda não entendo o motivo de tanto medo. Até por parte dos que já se dizem preparados para tal, né? Na hora H em que a nave ou se eles aparecerem, sai correndo como se tivesse os cabelos em chamas, né? Sério, né? O pessoal fala assim, estou pronto, deixa comigo. Se apareceu, nossa, tô louco pra ver. Ou abre e sai com a calça suja, né, Maria? Tá louco pra ver. Na hora que a manifestação tá lá na frente, o efeito é sempre o mesmo. Derruba-se cadeiras, mesas. É o comum. Então, a histeria coletiva ela é real e ocorre pelo motivo das pessoas terem medo de suas descobertas. E o que acontecerá com elas, agora que sabem disso, né? Por mais pacíficos que fossem esses extraterrestres ou esses seres interdimensionais, eles seriam julgados perigosos pela maioria. Possivelmente atacados por pessoas, como se pudesse fazer isso, né? Mas eu digo, a energia do ataque já em si é uma coisa nefasta para a própria Terra, né? Então, eles seriam possivelmente atacados por pessoas que justificariam os seus atos dizendo que eles eram perigosos e demoníacos. Visões criadas por carregarem essas impressões dentro das próprias pessoas aqui na Terra. Isso é uma imagem de dentro das próprias pessoas. E nada tem a ver com os que teriam se apresentado aqui na Terra. Você pode ver que isso acontece em menor proporção até com pessoas
pacíficas aqui da Terra mesmo, que falam coisas assim, mais evoluídas, e como os que estão ainda em estados menos evoluídos os atacam, né? Não é só com essa terrestre que eu estou me referindo com o processo como um todo. Então isso deixa clara a diferença entre a realidade que nós criamos e a que podemos criar. Então, para ter o paraíso na Terra é necessário mudar a frequência. Esse é um fato da pura física. É pura física isso aqui, não tem nada de magia. A magia é uma coisa que hoje se explica com a física, principalmente a física quântica. Não tem segredo nenhum, não precisa ficar em volta da fogueira dando pulinhos e falando fórmulas mágicas. Na verdade, é tudo uma questão de frequência e vibração. Então, frequências mais altas podem causar desarmonia completa em corpos físicos mais densos, como os nossos, que não suportam a interação. Portanto, nós temos que aumentar a nossa frequência, a nossa vibração e, no final, separar em grupos, que é o que acontece, né? As realidades paralelas vão se manifestando, os grupos vão se separando, os que já alteraram suas frequências vão para uma realidade paralela e os que não alteraram ficam em outra. Essa é a tal história, que é aquela velha frase, que se fala separar o joio do trigo. Não é uma questão pejorativa, sim é uma representação de bandas de vibração, tal qual os elétrons ficam pulando de banda em um átomo, né? Então, vale o exemplo aqui e esclarecimento. Dentro de cada dimensão de espaço, existem 7 densidades de matéria. Nós da Terra acabamos de passar da terceira densidade da matéria para a quarta. Alguns ainda estão entre elas, né? Nós estamos num processo, num momento de transição, e por conta dessa transição, muitos se sentem angustiados e confusos com a luz que encontram. As pessoas estão numa angústia, numa confusão danada, porque elas têm que decidir quem elas são agora mais do que nunca, porque o trem está partindo. Esse trem que está partindo são as densidades que estão variando e as novas realidades paralelas com outras bandas de frequência que estão se descortinando à sua frente. Então agora você tem que decidir se você vai ser o mago que vai gerar a sua vida da forma da manifestação que você deseja, ou se você vai ficar preso na trama da densidade e no jugo da densidade, né? Então, lembre que com a maior iluminação, quando você entra em um sótão, você aumenta a luz, está lá com aquela luzinha fraca. Se você vai lá e coloca mais lâmpadas e lâmpadas mais potentes em um sótão, enxerga-se melhor a bagunça e a sujeira. É o que está nos acontecendo agora. Então, com a luz fraca, você não vê a bagunça e a sujeira. Mas com o maior coeficiente de luz, nós estamos vendo a bagunça e a sujeira. Então, parece que tudo está ficando pior, quando, na verdade, está ficando melhor. Então, para melhor exemplificar, assim como a frequência drasticamente alterada de uma densidade de matéria para outra, observe isso aqui. De forma a receber um ser na mesma dimensão, que é que nós estamos na terceira dimensão de espaço, né? Entre a terceira e quarta densidade. Mas nós estamos na terceira dimensão de espaço, entre a terceira e quarta densidade de matéria. Mas nós estamos habitando em uma banda acima de densidade, 1 grau menos denso. Então, nós passamos da terceira densidade para a quarta densidade. Nós poderíamos receber hoje, no estágio em que nós estamos, causando pequenos desastres, no máximo 1%, da frequência da banda de densidade acima da nossa. Tamanha é a diferença para saltar de uma faixa de densidade física para outra. Olha que campo vibracional que nós temos que mexer para mudar de campo de densidade. E nós estamos passando da terceira para a quarta. Muitos já entraram na quarta. E são esses que se tornam perigosos para os da terceira, né? Imagine o que acontece quando os seres de outra dimensão, né, nem densidade, já passaram pelas 7 densidades, ele está em outra dimensão, na quarta dimensão de espaço, por exemplo. Olha a energia que isso tem.
Esses seres surgem do céu com a sua nave Merkabah cristalina, não é aquelas coisinhas de ferrinho não, tá? Aquelas que parecem metal. Eles surgem no céu com sua nave Merkabah cristalina. Eles nem podem descer, porque eles representam tamanho nível de energia e frequência, que se eles tocassem o solo, na condição de vibração da Terra hoje, poderia causar uma grande explosão. Então, uma observação aqui é, os que pousam pertencem, no mínimo, à mesma dimensão que a nossa. Isto é simplesmente física aplicada. Então, os que pousam são mais densos, ok? Muito interessante, né? Mas na Terra, tantas coisas negativas estão acontecendo. O que devemos fazer para mudar isso e facilitar a mudança de vibração? Pois é, o Bashar diz o seguinte, né, e para essa pergunta que constantemente repetem para ele pacientemente diz a mesma coisa. Se algo no planeta não está de acordo com a sua vibração preferencial, mude-a, né? Em primeira instância, mude a si mesmo. Mas essencialmente, para o processo de mudança externa acontecer, faça a mudança interna, esse é o processo essencial. Através dos teus atos, a tua própria vibração. É o que eu costumo dizer, né? Não adianta trocar o governo, tem que ser trocado porque eles têm que receber um exemplo, né? Mas não adianta só trocar o governo se o povo que ascende ao novo governo é igual. Vão fazer a mesma coisa. Então, enquanto o homem não for melhor, você troca o governo, surge outro igual, né? Então, mude as coisas. Só que a primeira coisa que tem que ser feita é a mudança interna. Mude-se para uma realidade que melhor irá te representar se você for realmente a expressão pura e verdadeira do que deseja ver. Você não vai mudar para uma coisa melhor e não vai ver uma coisa melhor enquanto você não for essa coisa melhor, né? Então, pare de pensar e se focar no que você acredita que os outros precisam fazer. Apenas se foque em você mesmo. Assuma a responsabilidade de fazer a mudança em você mesmo. Solte o resto. Deixe que o resto se transforme porque você fez a mudança interna e espelha essa mudança do lado de fora. Os que pensarem e vibrarem como você, eles irão se juntar a você. Chame os que são iguais a você pela sua atitude, pelo seu campo de vibração. Os outros, eles vão para outro lugar, pois você não pode, não deve fazer nada para mudar aquela mentalidade. Deixe-os ter a realidade deles, pois não necessariamente tem que ser a sua. Permita que os outros vejam e creiam em coisas diferentes. Saia do credo no qual acredita que você tinha que dar o seu poder pessoal a alguém do lado de fora. Alguém para lhe dizer o que deveria fazer, o seu guru, né? Isso acontece porque as pessoas têm medo de seu próprio poder pessoal. Isso acontece devido a ter se desconectado da fonte original, do seu próprio centro de poder, até um ponto em que você acredita não ter poder algum. E isso é um prato cheio para seres negativos tomarem posse sobre você. Diferentes povos têm diferentes credos a respeito de como eles se conectam com o que chamam de espírito. Você vive em vários destes povos ao mesmo tempo, você vive em várias terras paralelas, você vive em várias vidas ao mesmo tempo, você vive em vários planetas, em várias densidades, você é um ser multidimensional. Portanto, evidentemente, haverão diferentes experiências correndo todas ao mesmo tempo. Decida nessa consciência que você tem aqui, separada, agora segmentada, em que você acha que é a única que está consciente agora, decida se sua cultura, onde sua atenção, sua consciência terrena está aparentemente vivendo, decida se quer viver dessa forma, ou mude a você mesmo, sendo um exemplo para os outros daquilo que poderia acontecer, expressando-se como uma alternativa. Se você já está ciente de que existe outra ou outras opções, comece a se comportar como tal, pois você estará em um estado de realidade na qual haverá
uma diferença para com o mundo deles, daqueles que não mudaram ainda. Será diferente para eles, será uma realidade alternada. Fazendo isso, pouco a pouco você irá resgatar o seu poder, o seu próprio poder, que é o que importa, e será capaz de instituir as mudanças que prefere. Mas isso será muito difícil de acontecer enquanto continuar a entregar o seu poder pessoal a outros que julga serem os certos para guiar a sua vida. Aprenda a fazer com que as pessoas encontrem o seu próprio poder pessoal. Ensine-as a encontrar quem elas são, o seu valor. O maior problema é que a cultura onde nós estamos desenvolvendo essa civilização, ela é baseada em medo. Então, nós precisamos de uma cultura de resgate do poder pessoal, de júbilo, de gratidão, de reconhecimento. E assim, descobriremos que não precisamos de ninguém para nos dizer o que fazer. Nenhuma religião, nenhum governo, outros que se julgam superiores. É por isso que se diz que a mudança não está na realidade, e sim na experiência. Como experienciamos a realidade, para a qual você escolheu mudar-se. Mesmo que você ainda não se deu conta que você muda milhares de vezes por segundo, de realidade paralela em realidade paralela. Todas as realidades existem ao mesmo tempo. Todas as potencialidades existem ao mesmo tempo. Entre em ressonância com aquela que se deseja ver manifestada. Uma lei da física quântica que se refere à manifestação, ela surge quando o observador aparece, né? Então, assim, a física quântica diz que aquilo que você quer ver surge apenas quando você para observar. Então, onde está a atenção e a vontade, isso é que vai ser manifestado. E nada mais é do que um conceito antigo, ancestral de magia. Pois é. Maria, isso às vezes me parece fácil, outras vezes me parece muito difícil, né? A gente patina o tempo todo nessa ressonância, no correto padrão de vibração. Eu concordo. Aqui na densidade nós estamos, elevar-se e estar nesse estado constante não é fácil, queridos. Eu concordo com você, mas é o caminho. Então, se todos deslizamos, nós temos que, de qualquer forma, esforçar-nos e desenvolver a musculatura para que isso seja mais e mais fácil. Mas quanto mais fizermos esse exercício, então, de mantermos em alta vibração, em estado de júbilo, de felicidade, de alegria permanente, de vibração alta, independentemente do que estiver acontecendo lá fora, mais facilmente veremos as dificuldades desaparecerem para se manifestarem positivamente, mais próximo do que queremos ver, até a manifestação da magia completa. Explica melhor isso, hein, Maria? Qual é o mecanismo que devemos focar? Eu diria que é deixar a razão. Como assim? Perder a razão? Não vai ficar doido, não é bem assim. A lógica, ela tem que estar presente para uma mente sadia. Mas devemos deixar de procurar a razão para tudo. Aquele como, né? A explicação, o sentido lógico, mas como eu vou conseguir isso? Mas quem vai me dar isso? Mas de onde vai sair isso? Aquela visão lógica, processual. Algo explicável para esse mundo de terceira dimensão. Aqui na terceira dimensão, esse processo é o que sufoca a mente lógica, fazendo com que essa extrema razão mecanicista elimine a magia de acontecer, a magia que eu chamo de quântica, né? Então, dentro da terceira dimensão de espaço, como eu falei, temos 7 densidades de matéria e acabamos de passar para essa 4ª densidade, o que nos dá um maior significado e um maior sentido mágico de manifestação. Para nós, hoje, o efeito quântico é mais possível do que há 20 anos atrás. Para tirar a palavra magia do contexto, eu vou introduzir
constantemente o termo um mundo quântico. Então, nós estamos num mundo mais quântico do que o de 20, 50 anos atrás, onde às vezes vemos as coisas e outras não. Mas, de repente, as coisas estão se manifestando, elas aparecem, aquela sincronicidade te pega e você fala, nossa, fantástico, eu pensei nisso e pumba, o negócio está ali, né? Esse é o mundo quântico. E no mundo quântico não existe uma razão para que as coisas se manifestem. Esqueça a razão no mundo quântico. No mundo quântico existe apenas uma intenção. E no mundo onde estamos agora experienciando realidades paralelas ao mesmo tempo, é a intenção que forma a matéria. É a intenção que conta. Bem, quando você diz para deixar o excesso de razão de lado, me lembra algo como sair por aí, meio biruta, né? Fazendo o que a gente quiser, né? Dá uma ideia como essa, porque a gente está num raciocínio de processo ainda denso, né? Mas eu não estou dizendo para fazer isso, né? Faça o que lhe vier na telha, né? Como um irresponsável, ainda haja sem pensar. Eu estou dizendo, estejam conscientes do fato de que as coisas manifestas, elas são apenas pontos de vista e que geralmente o que fazemos é bloquear as coisas de chegarem até nós porque nós exageramos na lógica e ficamos, isso não vai dar certo, não, isso não tem como dar certo, mas como vai dar certo? Isso não dá certo, mas como eu vou fazer isso? Não dá. Então, a gente vai bloqueando o processo, manifestando uma realidade de não dar, por causa que a visão processual da razão nos diz que não dá. E ao exagerar na procura desse processo, impedimos a manifestação. Então, o que a gente tem que usar é procurar uma lógica, mas tirando a razão excessiva, que tente explicar isso ou aquilo, se é possível ou não é possível. Então, costumamos procurar por uma cadeia de conexões interligadas que possam explicar algo, mas acreditem, como estamos passando por uma realidade de quarta densidade, que significa menos matéria e mais energia, existem muitas conexões que a nossa mente não consegue entender. Ainda presas à terceira e quarta densidade nessa passagem, nós não temos como saber. Então, o melhor a fazer é simplesmente trabalhar na intenção e na vontade, colocar-se na direção e saber que a magia se manifesta a partir de agora, mais do que nunca. Então, no mundo de quarta densidade, que é esse para o qual estamos passando, a realidade ela é mais quântica e ela é perceptível dessa forma e cada vez mais ela será perceptível assim. Isso pode ser exemplificado com uma analogia de como seria a nossa viagem espacial se estivéssemos completamente já na quinta densidade da matéria. Lembra, são 7, ainda estamos na terceira dimensão de espaço, quarto de tempo, e nós temos 7 densidades, nós estamos entre a terceira e a quarta. Digamos que nós passássemos para a quinta densidade, mais energia ainda, menos matéria. Nós já estaríamos num mundo quase físico, não tão densos. Nessa realidade, o mundo quântico seria mais evidente. E uma nave não viajaria daqui para lá. Na realidade quântica, a nave e o local onde a nave tem que aparecer tem uma determinada coordenada frequencial, uma assinatura frequencial que inclui espaço, matéria e vibração. Isso tudo se torna uma única coordenada, uma só assinatura. Assim, a nave ela desaparece de um local e simplesmente ela aparece em outro local. Ela não viaja pelo universo. É isso. Né? É isso que vemos gravações de vídeos de OVNIs, né? Que aparecem, vibram e desaparecem, né? Dando uma pequena demonstração de movimento. Exato. Eles pipocam, né? Eles pipocam de um lado para o outro. Puff, é pop out, né? Eles pipocam no céu.
E se alguma nave for passeando pelo céu, tiver uma cara meio de metal, né? Nós não estamos vendo uma nave de alta vibração, não estamos vendo seres de alta vibração, e sim provavelmente vindos da própria Terra, do governo secreto, governo oculto, ou de realidades paralelas que têm a mesma densidade que nossa. E o que eu estou dizendo aqui é puramente física teórica, né? E está correto na visão da ciência quântica também. Portanto, é da lógica da terceira dimensão de espaço e terceira densidade de matéria que devemos abdicar, que nós estamos passando para a quarta, entendendo que estamos nos direcionando para um diferente ponto de vista, o quântico, e isso está deixando o povo meio doido, se sentindo perdido. O povo está perdendo o chão, está sentindo que o mundo está se desmanchando, né? E as pessoas falam, o mundo vai acabar, né? Então, essa sensação de desconexão para uma nova conexão, ela tem outras lógicas com as quais temos que nos acostumar. É um novo ponto de vista. É necessário quebrar os paradigmas e adquirir novos para a construção dessa nova realidade. Entendi. Então, o que você quer dizer, né, é que temos que abandonar a lógica convencional, aquela que nos faz achar explicação para tudo, né, conectando-nos a uma lógica que pertence a um plano superior que ainda não está claro para nós. Exato, é isso. E é a tal pergunta clássica, né? E aí vai a pergunta típica da terceira densidade. Mas como? Mas. O mas em si já é uma crença baseada no fato de não ser possível. Cada vez que a gente fala, eu vou chegar lá, mas... Quando você fala, eu vou chegar lá, mas... Você já está impondo a crença de não ser possível. Embora exista uma crença de ser possível, que é o de eu vou chegar lá, você derruba a energia do ser possível por dizer não ser possível. Aquela brincadeira, né? Não conte para a criança que ela não consegue subir na árvore. Porque se você disser para ela que ela só consegue subir na árvore, nunca disser para ela que ela vai cair, provavelmente ela vai subir e não vai cair, né? Então, assim, aquela história de você não introduzir a negação. Imagine que a tua mente superior, imagina isso, está em cima da montanha, onde ela pode ver o vale todo. Ali um vale onde você vive, você está lá embaixo, né? E lá de cima, essa sua mente superior, que é você também, é a sua outra porção de mais alta vibração, ela tenta te orientar, pois somente ela vê o todo, todos os caminhos possíveis lá de cima, você não consegue ver, ela vê. A mente superior manda as informações para a mente terrena, que atua somente como um receptor. O emissor é a mente superior. O cérebro é um receptor, ele tenta decodificar. A mente superior é sempre o emissor e a mente terrena é sempre o receptor, repito para que isso fique bem gravado. Não é a mente terrena que pensa, a mente terrena só recebe. E esse receptor dá problemas quando interpreta as coisas por si só, devido a não encontrar a tradução específica, o software específico. Além disso, aplica a sua própria lógica no que recebeu, de acordo com a qualidade vibracional da mente terrena. Ela não recebe informação pura, né? Porque ela não consegue decodificar aquela frequência. Então, ela acaba recebendo sussurros no lugar de claras instruções e depois disso ainda interpreta, né? Isso explica muita coisa, inclusive, que acontece com os médiuns diversos que misturam a religião da Terra com instruções de uma mente superior que não tem nada a ver com religião, né? Então, assim, com essa má recepção dessa mensagem e essa interpretação sujeita à lógica terrena, né? Claro que o caminho será outro. Diferente do que a mente superior, lá em cima está orientando, faz isso, me escuta, né? E a mente terrena está sempre com um problema, ela não consegue ouvir. Assim, uma forma de capturar melhor o que a mente superior, ela está sempre querendo nos dizer, é tirar a lógica, essa razão excessiva, essa racionalidade total do caminho. Mas como eu vou entrar à direita? Entra à direita. Como eu vou entrar à direita? Entra à direita. Como eu vou entrar à direita? Não pode entrar por aqui. Então, a mente da Terra, a razão,
acaba não fazendo o que se chama até de intuição, e essa intuição é a mente superior soprando, e acaba se dando mal, né? Mesmo que algo pareça ser impossível que a mente superior sopra, né? Fora das possibilidades do receptor, aqui embaixo, né, na sua mente física, nesse mundo quântico no qual nós estamos entrando, essa orientação ela tem que ser melhor capturada, porque neste mundo quântico no qual estamos adentrando, é essa orientação que vai prevalecer, lhe dando a manifestação no mundo físico do jeito que você quer ver. Então, a intuição, essa conexão é mais do que nunca importante. É somente a mente lá em cima da montanha, somente ela sabe o que diz. E Maria, como fica a intuição nesse processo todo? Boa pergunta, né? Fundamental até, diria que essa pergunta. O que chamamos de vontade repentina, intuição, ideia instantânea, aquela lâmpada que acende, né? Associada à excitação, aquela coisa animada, né? Aquela alta vibração, aquela coisa que você fala assim, é isso, eu vou fazer isso, né? Aquela vibração alta. Isso tudo vem do eu superior, dizendo algo que é a visão avançada, o melhor caminho para um determinado tema na sua vida. Mas nesse processo, então, dependendo da qualidade de vibração da mente ou veículo inferior da Terra, o que se recebe é um gancho, uma pontada de inspiração, não muito além disso, certo? Varia de pessoa para pessoa, da qualidade da mente, da vibração de cada um, mas eu diria que, em geral, é uma pontada de inspiração. É geralmente assim, um pouco melhor ou pior, né? Que na realidade física, cada qual traduz, já que a mente física, ela não é capaz de perceber da mesma forma que a mente superior. A mente física, ela foi criada para saber o que aconteceu e o que está acontecendo. Ela não tem a capacidade de ver o que vai acontecer. Esta é a mente superior. E esta coisa do que vai acontecer é um trabalho desta mente superior, né? Daí que não é dada à mente física essa condição de explicar todos os comos as coisas se manifestam e os porquês. Tudo que você precisa saber é confiar que ela, a sua mente superior, é parte de quem você é. Ela não é uma outra coisa, ela não é um outro ser. Muitas pessoas falam, estou canalizando uma pessoa que está falando isso para mim, um ser, é outro. Não, não é outro. Na grande maioria das vezes é você, para você mesmo. Só que como você não aceita que o poder é seu, é o seu próprio poder pessoal, você dá o nome de um outro fulano, porque no outro você acredita, você não acredita em você mesmo, né? Então, às vezes, você está falando com o outro, é você mesmo. Você está falando com você mesmo. Esses que têm capacidade de canalizar e a expansão de consciência, né? E muitos deles já chegaram à conclusão que provavelmente eles estão falando com uma outra porção da sua própria consciência, numa porção mais elevada, que é o muito mais constante, que é o que acontece, fora as aberrações que tem também nesse caminho e por aí vai, que são distorções da mente da Terra, né? Então, isso é um processo que quanto mais a pessoa se abrir para essa conexão, ela irá melhorar a cada vez mais, aumentando a permissão de acesso dela para ela mesma, da sua porção superior para a sua porção inferior, porque esse acesso em um determinado momento foi vedado. A mente superior, ela apenas enviará mensagens conectadas à sua vibração de maior frequência. Ela só faz isso. E essas mensagens são todas boas, porque ela vem de uma frequência mais alta. Portanto, flua com ela. Por que não escutamos mais nossa mente superior, nossas intuições, hein? Porque os pensamentos, a razão da mente, da Terra aqui, está no comando, incluindo o que se chama de ego, né? Porque através desses pensamentos julgamos estar no comando e não estamos. Esses pensamentos estão só atrapalhando. Ou melhor, de certa forma, nós estamos em comando.
mas atrapalhando mais do que ajudando. Então vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Nós aqui embaixo estamos no comando, ok? Nós estamos no comando, mas não sozinhos. E quanto mais passarmos o comando para a nossa porção superior e melhor nos conectarmos com a mente superior, melhor será o efeito, mais mágico, ou seja, mais quântico. A manifestação será surpreendentemente mais rápida e mais alinhada com aquilo que você quer ver. Portanto, vamos fazer aqui uma fórmula matemática. Mente física mais eu superior igual a quem manifesta a realidade que você vê. Então, ambos aspectos do ser se traduz na pessoa, ou vamos chamar isso de persona, né? Para poder dizer que a personificação que nós estamos tendo aqui na Terra é a pessoa do eu físico que eu reconheço. Mas não é só apenas esse eu físico que eu reconheço. A persona é o todo, é o eu físico, mas esse eu superior. Assim, a recomendação é a integração dessas duas personificações de forma atual como o seu eu integral. Então, nós estamos falando em integralizar o ser em duas porções primárias, porque tem outras porções acima disso ainda, e nós não vamos falar disso ainda, né? Então, um eu mais consciente e capaz de atuar nessa quarta densidade já mágica, fazendo suas gloriosas manifestações mágicas mais perfeitamente alinhadas com as intenções e a sua própria vontade. Então, você vai ser capaz de exercer a sua própria vontade melhor. Então, com essa abertura, eu vou chamar dessa forma, a abertura para a integração de dois aspectos do ser, tornando-se o terceiro, que é um dos significados do triângulo, né? Por que o triângulo é tão importante, o número 3 é tão importante. Então, um ser mais completo, passamos a receber e perceber o mundo melhor. Quando se integra o aqui de baixo com o lá de cima, se tem um terceiro mais completo, o que percebe o mundo melhor, pois ele vai funcionar melhor através desse canal de diálogo melhor compreendido e a ele submetido. Bem, Maria, mas e as armadilhas da vida? Essa é uma frase com forte sentido popular. Caiu uma armadilha do destino. Essa foi ótima você ter lembrado, né? A única coisa na realidade que pode criar a ideia de armadilha e decepções é o sistema de credos da mente física aqui de baixo e não o eu superior. Pois é apenas na realidade física, tridimensional, que você pode ter experiência de uma estrutura de personalidade que pode negar a sua própria natureza, essa natureza mágica, essa natureza do homem poderoso, né? Então, qualquer armadilha ou decepção que você possa estar com medo de encontrar, só pode estar vindo do aspecto da personalidade aqui de baixo, que está com medo de ser enganado. E esse é o paradoxo. Esse medo não pode vir do eu superior, porque ele possui uma melhor visão e vibração. Esse é o aspecto maior que esclarece o fato de seres mais iluminados e despertos, novamente, aquela visão, esses seres iluminados e despertos parecerem ameaças aos que ainda não se conectaram ao seu eu superior e que geralmente recorrem a instituições religiosas radicais e separatistas. Você aqui na Terra, um pecador, um mortal pecador, Deus lá em cima, para que eles aqui embaixo, em estado eterno de pecado e vergonha, estejam sempre descapacitados e facilmente dominados. Então, quando se lhes oferece seu autodomínio e a reconexão, essas pessoas, às vezes, reagem de maneira brutal. Então, esse ser integrando o seu eu superior e o seu eu inferior é um só ser. Durante esse processo de reconexão,
o eu superior é afetado pelos erros do inferior? Sim, somos sempre tão somente um só ser. Então, o eu superior, quando os erros aqui embaixo, as descargas energéticas emocionais são muito grandes, sim, ele afeta o ser superior também. Mas como o eu superior está sempre mais próximo à vibração desse amor incondicional do que estamos nós, ele vai deixar passar. Digamos que ele se regenera melhor, né? E ele não vai ficar magoado não, porque ele não tem ego. O ego está aqui embaixo, né? É daí que vem a historinha do pai perdoar o filho, biblicamente falando, né? Então o pai é esse eu superior. Então essa mente superior sempre diz: por favor, saiba que você é amado, independentemente das decisões, da porção terrena que você está. E, por favor, deixe-me amá-lo e, acima de tudo, ame-se o suficiente para saber que você não está sozinho nisso e que, portanto, não precisa fazer o trabalho todo sozinho, pois somente as tuas duas partes juntas é que podem fazê-lo corretamente. Não carregue este fardo sozinho. Deixe-me ser o seu guia, pois eu sou você e sempre te carregarei adiante. Lindo isso, né, Cris? Bonito, bonito mesmo. Isso é uma das chaves para a mais alta magia e felicidade da vida. Simples assim. Quanto mais simples, mais poderoso. Bem, eu acho que o tempo pode mudar muita coisa, mas o que muda realmente, o amor é a única energia capaz de mudar todas as outras energias. E para se amar há que se ter consciência. Não existe consciência, amor sem consciência. O amor é algo consciente, né, Maria? É verdade. Então, eu acho que o grande input da nossa humanidade é realmente ter esse contato consigo mesma, o caminho interno. Mas antes da gente fechar o programa, eu quero que a Maria deixe os contatos dela, né? Que esse foi um dos programas muito interessantes, porque você fala do caminho interno, né, Maria? Isso, é um pouquinho diferente de contar uma história, um pouquinho diferente de falar de ciência só, mas não tem jeito, eu sou meio Dr. Spock, eu vou estar sempre falando de ciência junto, mas a reconexão é o caminho que a gente precisa, é abrir o coração e deixar a manifestação mágica da nossa vida tomar conta, né? Então, para aqueles que não estão vendo no YouTube, em vídeo, eu vou deixar os contatos. Quem quiser falar comigo pode entrar na página do Facebook, /O Sol Negro _livro, ou ver alguns vídeos também no canal do YouTube, que é tudo junto, O Sol Negro 11, ou www.osolnegro.com.br. Muito obrigada a todos, um abração para vocês e até o próximo. Gratidão, Maria. Bom, você já é remida aqui do programa Despertos, né? E até o próximo Despertos, né, Maria? Até o próximo Despertos Internautas. Um abração. Tchau, tchau.